Feliz sábado, você que está acompanhando mais uma live da Escola Sabatina. É um prazer estar aqui reunidos com vocês mais uma vez para estudar a nossa Bíblia Sagrada, esse manual de vida, esse manual de instruções que veio de nosso querido e bom Deus. Estamos aqui mais uma vez, quero desejar um bom dia para você, perguntar como que foi a semana, foi corrido, foi boa, não foi tão boa assim. O importante é que Deus está nos dando a oportunidade mais uma vez de adorá-lo neste santo dia. E como vocês viram, aqui do meu lado direito está... Ô Samuel, eu acho que vai ter que colocar aquele foninho de ouvido. Você tá com o fone no jeito aí? Porque tá dando uma pequena interferência. Aqui do meu lado está o Samuel. Ele pediu um... Vamos lá, já já ele volta. Tá dando um pequeno probleminha de áudio, mas já vai ser solucionado. Enquanto isso, enquanto o Samuel não vem, queria perguntar para vocês como que vocês estão. Como que passaram a semana? Eu estou muito feliz porque a Escola Sabatina é um momento da gente estudar a Palavra de Deus e, diferentemente do culto, você pode dar a sua opinião. Hoje, infelizmente, nós não mandaremos os abraços iniciais, os abraços, aliás, nominais, mas semana que vem tudo vai ser resolvido. Semana que vem os abraços individuais voltarão a ser dados, então fiquem tranquilos. Foram só essas 3 semanas que a gente ficou sem dar os abraços individuais. Tá aí, o Samuel já está de volta. Problema de áudio solucionado. Estava dando um recadinho pro pessoal aqui. Samuel do meu lado, ele que esteve conosco na primeira semana, na abertura dessa temporada, e está aqui conosco mais uma vez nessa 5ª semana, que tem como título Jesus como Mestre dos Mestres. Daqui a pouco irei apresentá-lo rapidamente. Por enquanto eu quero deixar para vocês as nossas redes sociais. IASD Ipiranga Ribeirão. Você que é um visitante, não sabe o que é a IASD, é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então visite-nos lá pelo Facebook, YouTube e Instagram. IASD Ipiranga Ribeirão. Você também pode estar nos vendo através da página do pastor Valdir Carlos, pr.valdir Carlos, no Facebook. E caso você deseje um estudo bíblico, mande uma mensagem para o DDD 11, número 991613686. A Júlia Carlos irá enviar um estudo para você, igual eu sempre falo, e você respondendo, devolvendo, ela vai corrigir, e estando tudo certo, você vai receber um certificado de conclusão desse curso bíblico. É uma maravilha. Faça, é bom para a sua vida espiritual, é bom para a sua família, é bom para todo mundo. Então, esses são os nossos avisos, as nossas redes sociais, aliás, dessa manhã. Eu queria convidá-los a assistir às 10h30 o culto com o pastor Valdir Carlos. Hoje ele estará conosco mais uma vez num culto de adoração, daqui a pouquinho às 10h30. Às 4h da tarde teremos a classe bíblica online. Hoje, dia 31, quem vai apresentar a classe bíblica online é o Rodrigo. Eu estarei fazendo algumas perguntas para ele. A gente não decidiu ainda se ele que vai fazer perguntas, se eu vou. Eu prefiro fazer as perguntas, mas vamos decidir ainda quem é que vai responder as perguntas. Então estarei com o Rodrigo hoje, às 4h da tarde, com o seguinte tema. É uma das doutrinas da Igreja Adventista, crescendo em Cristo. Tenho certeza que vai ser muito bom para você, para sua família. Assistam a gente lá, 4h da tarde. Envie suas perguntas que nós responderemos pelos comentários, tá bom? Bom, esses são os nossos anúncios dessa manhã. E agora eu quero convidá-los a cantar um hino. Só que eu queria que o Samuel falasse o hino predileto dele. Hoje a gente vai tocar seu hino predileto. Meu hino predileto? 499. Não me esqueci de ti. Realmente, esse hino é maravilhoso. Então cante aí na sua casa com bastante entusiasmo. Hino 499, Não me esqueci de ti. Desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei.
olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Realmente é um hino maravilhoso. Boa escolha. Os arautos, né? Eles cantam esse hino, não é verdade? E eles cantam esse hino junto com o Coral Jovem do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eles fizeram um clipe, a penúltima formação do Arautos, eles fizeram um clipe de um medley de uns 8, 9 minutos. Nossa, mas é lindo as imagens, eles cantando junto com o Coral Jovem do Rio. Então eu recomendo aí que os irmãos acessem o YouTube e procurem Arautos, Coral Jovem do Rio Medley. Vocês vão ver esse hino tocado, cantado de uma forma maravilhosa. Olha só, comigo aqui, que nem eu falei, está o professor Samuel, ele que trabalha na direção do Colégio Adventista, ele, o pastor Márcio e outros funcionários lá, mas é ele e o Márcio que praticamente dirigem o Colégio Adventista. Ele já tem uma vasta carreira na área de educação, passou por várias cidades, trabalhando em vários lugares, totalizando 24 anos na área de educação adventista. Então, ele aceitou o nosso convite de voltar outra vez, está aqui na 5ª lição, que tem como título Jesus, Mestre dos Mestres, e agora eu passo a palavra para ele, dar as suas boas-vindas, mandar os seus abraços. É com você, Samuel. Muito bom dia, é mais uma vez um prazer estar com vocês para a gente poder estudar, aprender, relembrar verdades. Vai meu abraço aí para quem está nos assistindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e de tantas outras formas que vocês podem estar nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui e nós vamos tentar ajudar e crescermos juntos no conhecimento de Cristo. E neste momento, eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração para que nós pudéssemos dar início de maneira concreta e real na escola sabatina. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos acordar e ter o privilégio de, neste sábado, meditar, refletir, estudar, relembrar os conceitos para que eles nos fortaleçam, para que eles possam a cada dia nos dar força e poder para imitarmos e refletirmos o teu caráter, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, nós estaremos assistindo o Informativo Mundial das Missões.
Informativo Mundial das Missões. 2 sonhos inesquecíveis. Hashimi nasceu em uma família não cristã, mas na juventude aceitou Jesus e se casou com um rapaz adventista. Entretanto, logo ela começou a sofrer desmaios repentinos, e seus pais disseram que isso eram demônios devido a ela ter largado a religião da família. Hashimi e o marido foram até a casa do pastor adventista da cidade, em Bengaluru, e pediram auxílio espiritual. O pastor orou pela mulher, clamando intercessão divina, e naquela noite Hashimi teve um sonho estranho. Ela estava ao redor de um grupo de homens de preto, e o mais alto deles gritava com ódio para ela. Então, um outro homem perguntou a Hashimi: "Por que você é adventista? Aquele homem alto é seu Deus. Você deve prestar adoração a ele." Mas então alguém com uma túnica branca apareceu e falou suavemente a ela: "Não temas, estou com você." Hashimi entendeu que Jesus a estava protegendo, e a partir daquele dia, os desmaios pararam. Embora seu coração pertencesse a Jesus, elementos da cultura do país permaneciam na sua vida. Ela, por exemplo, costumava ir em festas religiosas da sua família e não acreditava que o sábado era importante. Mas então Hashimi teve outro sonho, no qual ouviu uma voz dizendo: "Não peque, em breve chegará seu julgamento." Ela entendeu que era o Espírito Santo falando, e a partir daquele dia, pediu ajuda divina para vencer as tentações. Hashimi agradece a Deus pelos 2 sonhos e hoje tem ficado firme nos caminhos do Senhor. Ela procura pregar o Evangelho para as pessoas que não são cristãs, e 2 colegas de trabalho já demonstraram interesse em estudar a Bíblia. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas em Bengaluru, Índia. Sejamos liberais. Esse é o poder do testemunho pessoal, capaz de transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você acabou de acompanhar o Informativo Mundial das Missões e agora nós entraremos no estudo dessa lição. Samuel. Jesus como mestre dos mestres. Já te agradeci, né, por você estar conosco. Eu sei que você tem feito uma força, um esforço grande para fazer essas lives. Eu agradeço mesmo. Deus seja louvado pelo seu empenho, pela sua dedicação, tá bom? E agora sim. É um prazer. Agora sim, eu quero que você responda. Vou te colocar na berlinda, igual o pessoal costuma falar, ditado popular, né? Essa lição, Jesus como mestre dos mestres, nos ensinou muitas coisas. E não dá para ensinar tudo numa única semana. Tanto é que a próxima semana, a lição número 6, tem como título Outras Lições do Mestre dos Mestres. Mas aí vai ser com o Geraldo. Então, a introdução, essa semana, vai ficar com você. Eu vi uma coisa muito interessante nessa lição, que é a respeito da imagem de Deus. Como que a gente podia revelar... Como que é revelada a imagem de Deus? A introdução fala sobre o que podemos aprender com Jesus Cristo ao observarmos ele vindo para a Terra. Então, quando ele veio aqui para a Terra, a lição fala rapidamente sobre nascimento, vida e crucificação, morte de Cristo. Ela não entra muito em detalhes sobre cada coisa, porque senão não dá tempo. Mas a lição fala sobre ele ter vindo aqui na Terra e sobre lições que aprendemos através da vida dele. Então eu dividi, não sei se eu fui feliz na minha divisão, eu dividi a lição dessa semana em 3 pontos. Um se chama Revelando a Imagem de Deus, outro se chama Unidade, Humildade e Discipulado, que são 3 valores ali que a gente aprendeu tomando como base a vida de Cristo. E o discípulo vai chegar o momento de você responder sobre discipulado, aí não seria nem uma coisa que a gente aprendeu
que Cristo estava envolvido com o discipulado. Ele tinha os discípulos dele e nós somos chamados a desenvolver o discipulado através das pessoas que estão ao nosso redor. Mas só aprendemos com ele unidade e humildade. Mas daqui a pouco você vai falar sobre isso. E terceiro, o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo nós somos reconciliados. Nós iremos entrar em detalhe nesses 3 aspectos. Mas antes eu queria ler uma introdução que eu escrevi aqui, que, resumindo, o mundo está sedento, procurando a imagem de Deus. O que as pessoas não sabem é que Deus enviou muitos profetas no passado, envia profetas hoje, até hoje existem profetas. A gente tem que tomar cuidado, né, para não confundir quem que é de Deus e quem que não é. Só que o maior exemplo de todos foi ele enviando seu único filho aqui na terra para revelar a sua imagem. Só que mesmo assim, mesmo Jesus Cristo vindo aqui, as pessoas ainda sofrem um certo tipo de cegueira espiritual. Então a primeira pergunta, que é uma pergunta composta, seria assim: sobre cegueira espiritual, sobre essa pequena introdução que eu dei, que você vai explorar bem mais a partir de agora, por que essa cegueira espiritual ainda acontece nos dias de hoje? Mesmo tendo tantas provas da existência de Jesus, do que ele fez, de que ele foi ressuscitado e tudo mais. O que impede muitas pessoas que isso já diz respeito aos membros da nossa igreja e de outras denominações. O que impede que essas pessoas que já frequentam a igreja, o que impede elas de conhecerem a Deus de uma forma nunca vista antes? Às vezes as pessoas estão na igreja e não veem a imagem de Jesus. Em relação aos que já encontraram, eu estou falando em relação àqueles que já encontraram. E são chamados a ser seus imitadores. Igual Jesus pediu para as pessoas serem imitadores dele, igual Paulo pediu para serem imitadores do próprio Paulo, porque Paulo tinha uma convicção muito grande, né, a respeito do que ele estava fazendo. De que forma que nós podemos imitar a Cristo? Então seriam essas 3 perguntas. O tempo é seu, fique à vontade para responder da maneira que você quiser. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de começar com o título, Mestre dos Mestres. Nós temos em Jesus o maior professor inigualável. E professor parte do princípio de que para ele ensinar, aquele que precisa aprender, precisa querer. Ele precisa ter a disposição de aprender. Quando eu penso em cegueira espiritual, isso começou quando? Quando Adão e Eva caíram. A partir do momento que Adão e Eva caíram, eles tiveram uma ruptura. A sua capacidade mental, a sua visão espiritual, tudo isso perdeu-se. Agora, nós temos visões, culturas que cegam a verdadeira palavra de Deus. Tem muita gente que, ao nascer, a cultura familiar, a crença familiar, como eles enxergam a Jesus, é ensinado para eles de tal forma que passa a ser uma verdade. Para tirar isso da mente das pessoas, como é difícil. Porque precisa ter a ideia de que pode existir um caminho melhor. A cegueira espiritual está baseada no quê? Naquilo que eu acredito é melhor do que qualquer coisa que possam me mostrar. Então, o ser humano, ele passou a acreditar que suas crenças, a forma como ele vive... Quem já não escutou aquela frase? Meu pai me ensinou assim, meu avô vivia assim, eu vou viver assim. Para que eu preciso mudar? Isso nada mais é do que uma crença cultural de que aquilo que está sendo vivido é a melhor forma de se viver. Não consegue abrir a sua mente para outro caminho que pode ser melhor. Então, a cegueira espiritual, ela parte do fato de que a pessoa acredita que aquilo que ela tem e vive não precisa mudar. Tá bom daquele jeito. Eu sei e já estou bem assim, vou continuar vivendo assim.
Mas tudo isso está relacionado com o fato de termos quebrado essa ligação com Deus. Quando o pecado entrou, a natureza carnal entrou na raça humana, essa ligação, essa compreensão, essa capacidade de enxergar a verdade, discernir, ela se perdeu. Portanto, hoje as pessoas vivem de uma maneira prepotente, arrogantes. Isto é, a sua visão é melhor do que qualquer outra coisa e não largo disso. Outra coisa importante agora, passando para os cristãos, para quem já aceitou a Cristo, para quem já vive a vida cristã. Nós temos duas dificuldades que possam dificultar o crescimento. Primeira, acomodação. Eu estou bem, vou à igreja, assisto os cultos, não participo de cargos, não tenho cargos, não participo da missão, eu não me envolvo, eu não tenho responsabilidades. Está ótimo, está bom demais. Eu me sinto bem ao ir à igreja, ao escutar os sermões, a ver o batismo, mas eu não participo disso. Eu já me acomodo no seguinte sentido: só ir à igreja já está bom. Isso é um problema terrível. Outro problema muito grande que nós temos é acharmos que nós já estamos prontos. É acharmos que nós não precisamos crescer. A vida, ela é um crescimento contínuo. A vida é cada dia aprendendo algo novo. É através das trocas de experiências que nós aprendemos cada vez mais. Então, o que impede muitas vezes o crescimento das pessoas é, primeiro, a acomodação. Segundo, tá bom, eu estou pronto, não preciso de mais nada. E é justamente isso que Deus nos adverte em Laodiceia. Acha que é rico, acha que está tudo bom, mas é cego, pobre, cego e nu. Outra coisa importante que você mencionou, Denilson, sobre a questão de imitar a Jesus, eu digo o seguinte: primeiro eu preciso conhecer a Jesus sobre como ele agia nas situações. Por exemplo, quando alguém cuspia nele, como é que ele agia? Quando alguém maltratava Jesus, como ele agia? Quando as pessoas diziam que ele era possuído pelo demônio, trabalhava como se fosse de Beelzebub, como é que ele agia? Quando as pessoas criticavam, quando as pessoas humilhavam, como Jesus agia? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é: para que eu possa imitar a Jesus, eu preciso conhecer como ele agia diante das situações, boas ou ruins. Mas um detalhe, se você me permita, abra sua Bíblia em Provérbios 18. Eu vou ler aqui dois textos que estão em Provérbios. Provérbios Inclusive, eu acho que eu vou 18. projetar o verso, tá, o Samuel? Provérbios Você 18? consegue? Consigo. Provérbios 18. Então pode projetar. A hora que eu falar, você já pode projetar aí para o pessoal. Me fala quais são os versículos primeiro. Provérbios 18, 13 e Provérbios 19, verso 2. Verso 2 então, ou 10? Provérbios 18, 13 e Provérbios 19, 2. Olha 19, só 2, o que né? esses dois textos dizem. Começando por Provérbios 18, 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Olha só. Muitas vezes
A gente escuta algo e responde sem pensar. Jesus não fazia isso. Jesus ouvia, pensava e respondia com amor, sem simpatia, mesmo quando a sua palavra era firme, dura, com autoridade. Muitas vezes nós estamos respondendo, agindo de maneira sem refletir, sem pensar. E Provérbios 19, 2 também reforça essa ideia. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, nós precisamos ter em mente, eu preciso conhecer como Jesus agia. Eu preciso pensar antes de agir. Eu preciso refletir. Mas só isso não basta. Não basta. Eu preciso acreditar que as ações de Jesus são as melhores. Eu preciso orar e, pelo poder do Espírito Santo, imitar a Jesus. Se eu não tiver esses passos, não vou conseguir imitá-lo, porque não existe em mim poder para viver como Jesus viveu. Então, é necessário uma convivência com Cristo, né? Com certeza. É necessário uma convivência. Eu destaquei um texto aqui e eu acabei não lendo. E não foi por mal, tá, irmãos? Aqui a gente tem tantas atividades. Essa semana foi muito extensa para mim. E vocês podem perceber que eu estou um pouquinho cansado. Graças a Deus eu vou ter um descansinho daqui a pouco. Mas eu gostaria de projetar para vocês o versículo que eu devia ter projetado antes da minha introdução, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Acompanhe na tela de vocês aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. É somente esse texto que eu queria destacar para vocês, porque eu tinha comentado sobre as pessoas não crerem, não enxergarem a imagem de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Depois desse texto é impossível não negar esse fato. Então Jesus é o próprio Deus. Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, aprendemos muitas lições com Jesus. Jesus, mais do que ninguém, revelou a imagem perfeita de Deus. Quer comentar mais alguma coisinha, Samuel? Denilson, só em relação ao que você estava comentando, eu diria o seguinte: infelizmente alguns ou muitos não acreditam em Jesus como Deus. Mas eles não conseguem se sustentar nesta ideia. Primeiro, vou dar 2 exemplos simples. Se Jesus foi um ser criado para amar, isso vai gerar que ideia que nós teríamos de Deus Pai? Ele precisou criar alguém para vir à Terra, sofrer e morrer, em vez de Ele mesmo sofrer e morrer por nós. O que isso ia gerar na nossa mente? Segundo, a palavra de Deus diz que Deus não muda. Se Jesus foi criado em algum momento, então existiu um momento que Deus não era Pai. Se Deus não era Pai, houve uma mudança. Isso quebra toda a teologia de que Deus é eterno e não muda. Portanto, é impossível a gente manter a veracidade da Bíblia, o caráter, a beleza do caráter de Deus, se Jesus não for Deus. Semana passada a gente estudou com o Alan a cosmovisão bíblica, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. E lá a gente aprendeu na lição número 4
que não tem como uma pessoa que tem o modo... O cosmovisão seria, mais uma explicação bem rápida, o ponto de vista como você enxerga as coisas, baseado em tudo que você aprendeu. Então não teria como desenvolver uma cosmovisão bíblica pela metade. Então, crer que Deus criou o mundo, por exemplo, mas não crer que Jesus é o próprio Deus, é complicado. É complicado porque sua fé não estará bem alicerçada, não estará bem estabelecida se você acreditar dessa forma, porque o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, quando desenvolve tremor ao Senhor, ele e desenvolve essa cosmovisão bíblica, que é a mesma que Deus tem, que Deus procura passar para a gente. Se a pessoa acredita pela metade, a chance dela ser enganada é grande, porque é igual eu não queria entrar em detalhe, porque na semana passada a gente já falou sobre isso. Satanás é muito astuto, ele planta pequenas mentiras ali, e a pessoa vai, aos poucos, desacreditando da palavra de Deus. E quando vê, a pessoa já está fora da igreja, a pessoa já não acredita mais em nada do que diz a Bíblia, acha que ela é um livro de romance, um livro de história, nada mais do que isso. Sendo que a Bíblia é a expressão perfeita do caráter de Deus. Bom, e na Bíblia, através de Jesus Cristo, nós podemos extrair alguns valores cristãos importantes. 2 deles é a unidade e depois a humildade. Eu vou deixar o discipulado para depois, a não ser que você queira responder logo em seguida. Não. Fico à sua disposição. Eu vou fazer as 3 perguntinhas. Aí responde da forma como você achar melhor. Se quiser passar um na frente do outro, fique à vontade. As 3 perguntinhas a respeito desses valores cristãos que eu destaquei seria: por que devemos desenvolver a unidade? A unidade existe para algum fim. E na lição veio comentando sobre a unidade. O que Cristo nos ensina sobre a humildade? De novo, a humildade existe para alguma finalidade, ela tem um objetivo. Por que nós devemos desenvolver a humildade? E esses valores, unidade e humildade, eles estão presentes nos verdadeiros discípulos de Cristo? Aí entra o discipulado. Então, é com você, Samuel. A unidade é um princípio da Trindade. Então, parte do princípio de que a Trindade é um só. Portanto, 3 pessoas diferentes, mas iguais, contando como um. Então, este é um princípio da divindade. Agora, quando eu penso em unidade para nós, seres humanos, Jesus respondeu isso na oração sacerdotal em João 17. Abra sua Bíblia, enquanto isso o Denilson vai procurar, São João, capítulo 17, no verso 21. São João, capítulo 17, verso 21. Olha só o que este texto nos diz sobre unidade. É fácil ser unido? Olha só. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Qual é a forma como Deus determinou para que os discípulos, ao pregarem, ao viverem, fizessem com que os outros acreditassem que eles eram diferentes e do reino de Deus? A unidade. O que era comum entre os homens? Discussão, ostentação, arrogância, eu sou o melhor, quem é o primeiro entre nós? Isso é o costume dentre os homens. E isso causa o quê? Divisão. A palavra de Deus é clara. Jesus queria ensinar unidade para os discípulos, para a igreja e para os futuros discípulos.
Porque quando as pessoas são unidas na verdade, os outros descrentes, ao olharem essa união dentro da palavra de Deus, refletindo o caráter de Deus, eles vão crer que eles são de Deus, de que Jesus foi enviado por Deus. Se não há unidade, as pessoas não acreditam. Se não há verdadeiramente a palavra de Deus na igreja, entre os irmãos, as pessoas não vão dar credibilidade para nós e nem para a igreja que pertencemos. Nós precisamos estar unidos a favor dos irmãos, a favor do próximo, unidos nos princípios, que nós possamos discutir, não querendo colocar a nossa posição ou a nossa ideia acima das outras. Não, mas uma discussão construtiva. Vamos conversar e trocar ideias para buscar o melhor caminho através da presença e do poder do Espírito Santo. Então, a unidade é um princípio que ele é claro. É através dele que os descrentes vão acreditar que Jesus é realmente Filho de Deus, veio a essa terra para nos salvar. Amém. Continua as outras duas ou você quer falar? Ah, eu queria colocar um versículo antes de você pular. Você vai pular para a segunda, não vai? Você vai pular para a segunda? Fala! Eu imagino que você ia pular para a segunda agora. Por isso que eu dei aquela respirada. Não, eu ia para a humildade. Exato. Então deixa eu ler um versículo aqui rapidinho. Passa aí. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Só isso que eu queria ler. Está lá em Filipenses 2, 6 e 7. Agora sim, pode continuar. Tem tudo a ver esse texto com a pergunta. É interessante que a lição, ela vem trazendo uma coisa muito importante para nós. Humildade. Quem é? Ser humano? Nenhum. Como eu acabei de dizer, por que Deus queria unidade entre os discípulos? Porque eles ficavam o tempo todo discutindo quem seria o melhor entre eles. E Jesus diz, quem quer ser o primeiro, que seja aquele que me sirva mais. Tanto é que ele deu essa demonstração. Quando estava na Santa Ceia, ele lavou o pé dos discípulos. Ele era aquele, teoricamente, na visão humana, que não lavaria jamais o pé. Os outros deveriam lavar o pé dele. Tanto é que quando Cristo vai lavar o pé de Pedro, ele diz, não lave. Jesus diz, se eu não te lavar, você não tem parte no reino. Ele fala, então lava o corpo inteiro. Ele era um pouco assim, 880. É mesmo. O que Deus quer ensinar para nós? Que ele, como Deus, não entendeu isso como usurpação. Isto é, eu vou me transformar agora em Deus homem, vou ser gerado, isto é, a divindade e a humanidade vão se unir para que eu possa salvar. Ele não entendeu isso como usurpação, isto é, como estava sendo tirado dele o fato dele ser Deus. Não, ele seria Deus no céu, ele seria Deus na terra, ele era Deus na manjedoura, ele era Deus na riqueza, Deus na pobreza, Deus em qualquer lugar. Isso é uma grande lição para nós. Nós não precisamos ser ricos para ser discípulos. Nós podemos ser ricos discípulos, podemos ser pobres discípulos. Não é a condição do mundo que determina que eu sou ou não discípulo. O que determina que eu sou discípulo é se eu estou revelando a face de Jesus e de Deus. Se eu estou imitando, se eu estou vivendo. Então, as circunstâncias da vida, elas não determinam. É através dessas circunstâncias
que nós vamos viver o caráter de Deus. E é essencial essa humildade. Porque se eu acho que sou melhor do que o meu próximo, eu não vou amá-lo. Eu não vou viver para ele. Cristo deixou o céu por quê? Simples. Se ele não deixasse, nós estaremos perdidos eternamente. Então, pensando em nós, o amor que ele tem por nós o levou a descer a essa terra em forma de homem, para que eu e você pudéssemos ter vida. Você já escutou alguém dizer, eu fazer isso para ele? Mas de jeito nenhum. Se Deus pensasse assim, o que seria de nós? Se Deus pensasse que não valeria a pena vir a essa terra, morrer e se sacrificar, o que seria de nós? Então, a humildade está relacionada com o fato de servir o meu próximo, salvar o meu próximo, fazer algo por ele, senão ele vai se perder. Isso parte da humildade. Continuou? Não, eu acho que você já respondeu tudo aqui, na verdade. Isso daí tem que estar presente nos discípulos de Cristo. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai refletir a unidade que Cristo ensina e a humildade de Cristo. Viu, que ele deveria refletir. Ele deve refletir. Tá? Sim. Deve refletir. Tanto é que, se me permite, abra aí na telinha 1 Coríntios 15, verso 1. 1 Coríntios 15, verso 1. Eu gosto muito desse texto. Por quê? Ele é uma reflexão e um exame de vida para nós mesmos. Está na tela. Olha só. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só. Onde já se viu? Paulo está lembrando uma coisa que eles sabiam. E mais, eles sabiam, eles tinham recebido, eles tinham perseverado e eles viviam como salvos. Olha só, Paulo está lembrando uma coisa que eles já sabiam, que eles já tinham recebido e que eles viviam. Então, isso é um lembrete para nós, que nós precisamos sempre estar examinando a nossa vida, não em relação ao nosso irmão de igreja, não em relação ao vizinho. Nós precisamos estar examinando a nossa vida, refletindo sobre a vida de Jesus. Se Jesus viesse lembrar hoje o Evangelho para nós, será que seria dito isso para nós? De que nós já recebemos, de que nós já perseveramos e vivemos de acordo com Ele? Bom, uma coisa que eu posso dizer para não passar em branco na lição dessa semana é que se até o pai e a mãe de Cristo, o pai terrestre e a mãe de Cristo, os pastores do campo que estavam apacentando as ovelhas no dia do nascimento de Cristo e os reis magos, se até eles, eu falo mais do pai e da mãe de Cristo mesmo, se até os pais dele foram considerados discípulos de Cristo, serviram ao nosso Jesus, sabendo de que ele era o próprio Deus, uma criança. Imagina, quando a gente vê Jesus fazendo milagre, a gente vê que ele tem um poder de Deus mesmo. Ele é o próprio Deus, ele está fazendo milagre por intermédio dele. Agora, mais difícil é você acreditar que um bebê recém-nascido é o próprio Deus. Então, só para não deixar passar isso em branco, se até o pai e a mãe terrestre de Cristo adoraram a ele como verdadeiro Deus, sendo ele uma criatura pequena, frágil, que não operava milagre algum, o que dirá nós,
depois de todos os milagres que ele efetuou, depois de crucificado e ressurreto, depois de tantas promessas que ele deixou na Bíblia, depois da transformação que ele fez na vida de tantos criminosos, de tantas pessoas que muitos pensariam que estariam perdidas, nós temos o privilégio que os pais, que os reis magos, que os pastores lá no ano zero não tiveram, de ver o caráter de Deus através das obras de Jesus Cristo. Então, se eles... Oi, pode falar. A gente só precisaria lembrar de duas coisinhas. Se não fossem os anjos aparecerem lá para eles, se não fossem aqueles sinais, eles também não teriam percebido que ao Jesus nascer, ele era Deus. Eles só perceberam porque eles estudavam as Escrituras e perceberam aqueles sinais, esse é o Filho. Assim como João Batista, Sim. certo? Ele teve algumas dúvidas, mas quando Deus desceu no batismo e falou, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, acabou. Acabaram-se as dúvidas. José estava a ponto de largar Maria também, vale ressaltar isso. Se não fosse um anjo que apareceu em sonho, ele não teria acreditado. Então, acredito que a gente tem que estar suscetível à voz de Deus. A gente tem que estar aberto a ouvir a voz de Deus. Se você se fechar, eu falo você, mas vale para mim, antes de qualquer pessoa. Todo mundo. Se eu me fechar a ouvir a voz de Deus, como que eu vou querer ser considerado cristão? Como que eu vou me tornar um discípulo de Cristo? Como que eu vou seguir os ensinos que ele passou enquanto esteve aqui na Terra? Então, meu coração tem que estar aberto à voz do Espírito Santo. Caso contrário, não vai acontecer nada. Bom. Outra coisa importante, Denilson, que a gente precisa pensar, é que tem um texto aqui, que no livro História da Redenção, se me permite, eu vou ler rapidinho. Sim, pode ler. Ele é do condensado, página 152. O resultado da influência assim exercida apareceu depois de sua ressurreição, entre aqueles que posteriormente foram acrescentados à igreja. Havia muitos cuja convicção tinha sido despertada no tempo de julgamento de Jesus. A forma como Jesus agia, a forma como Jesus ficou quieto e olhava com amor para aquelas pessoas, aquilo gerou em muitos dos que estavam naquele julgamento entregar-se a Jesus depois da sua ressurreição. E aqui diz assim: grande foi a ira de Satanás, quando viu que toda a crueldade que havia levado os judeus a infligirem a Jesus não provocara da parte dele a menor murmuração. Embora ele tivesse tomado sobre si a natureza humana, foi sustentado por uma força divina e não se afastou em absolutamente nada da sua vontade de seu Pai. E perceba, Jesus não usava o seu poder. Ele era Deus e não usava o seu poder. Ele clamava ao Pai e o Espírito Santo agia através dele para fazer as coisas. Interessante, ele venceu a Satanás na natureza humana, dando a nós também a oportunidade de vencer se fizermos como ele fez. Se seguirmos os seus passos. Bom, isso só é possível através de uma vida de muita oração e comunhão com o Pai, que é o maior exemplo que ele deixou. Olha só. Agora, para a gente finalizar essa lição, entramos no terceiro tópico. Ele veio. Graças a Deus ele veio. Igual você comentou, se ele não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Ele veio. E através da sua primeira vinda, ele efetuou aqui o plano da salvação. E por meio desse plano da salvação, veio o ministério da reconciliação. E é o terceiro tema, para a gente finalizar essa manhã. A lição não é tão complexa, ela é simples, porém profunda. Tem muito a nos dizer através desse sistema simples. Esse ministério da reconciliação, ele só foi possível através da encarnação de Cristo. A gente comentou agora há pouco sobre os discípulos, os primeiros discípulos de Cristo, através da encarnação. Se ele não tivesse encarnado, se o próprio Deus não tivesse encarnado em figura humana, igual o professor Samuel acabou de falar, não teríamos acesso ao Pai, porque não seríamos
reconciliados. A pergunta é muito simples. As pessoas que estão assistindo agora a gente podem até responder pelos comentários aí, fiquem à vontade. Por que a encarnação de Cristo foi essencial no processo de reconciliação? E eu já lanço uma segunda. Se fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, podemos afirmar que hoje somos chamados a participar desse ministério de reconciliação? Vamos lá. Uma coisa interessante é que eu entro em educação. O que é pedagogia? Pedagogia nada mais é do que o estudo que você vai fazer para você achar o caminho mais fácil para o aluno entender o conteúdo que você deseja. É por onde você vai levar o aluno para ele chegar a este conhecimento. A partir do momento que o homem pecou, Deus não poderia mais se aproximar do homem. Se Deus se aproximasse do homem, este morreria diante de sua glória e presença. E você lembra de Moisés, quando pediu para ver a Deus, o que Deus pediu? Deus pediu que ele entrasse na fenda da rocha, representando a Jesus, passou de costa e colocou a mão. Por quê? Porque se Moisés visse a glória de Deus, mesmo sendo um dos grandes líderes, teria morrido. Então, pedagogicamente, Cristo, Deus Pai e Espírito Santo desenvolveram o plano de tal forma que a encarnação seria a forma como Deus estaria presente na humanidade, de tal forma que o homem não morresse. Então, a glória de Deus, ela foi colocada na encarnação, juntamente com a humanidade, de tal forma que os homens pudessem ver a face de Deus, ver a Deus através de Jesus. Tanto é que Jesus fica um pouco assim, eu não sei se a palavra certa é espantado, quando Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus diz para ele, você não está me vendo? Eu acho que eu tenho uma palavra correta. Seria indignado? Pode ser, pode ser, certo? Por quê? Porque Jesus, o problema era se estava em Jesus ou estava em Filipe? Não, estava em Felipe. Jesus era a expressão plena de Deus Pai. Filipe que não estava enxergando. E ao ele perguntar isso, não é para criticar, é para a gente entender. Será que eu estou vendo a Jesus da forma como eu devo ver? Estou vendo o Pai? Então, a encarnação foi um método com que Deus, a Trindade, realizou pedagogicamente para que a glória e a manifestação de Deus Pai viesse a essa terra, para que os homens não morressem na sua presença. Então, Jesus, ao encarnar, ele trouxe o caráter de Deus, ele trouxe a divindade à terra, ele veio restaurar este caminho. Interessante, querido, quando nós pensamos na humanidade de Jesus, nós não podemos esquecer. Eu gostaria de enfatizar isso de novo. Ele veio sem a propensão para o pecado. Mas, irmãos, ele tinha uma desvantagem sobre nós. Ele era Deus. Imagina aquele povo acusando, menosprezando, zombando. Ele podia fazer um estralo de dedo e todo mundo morrer. Quantas vezes Satanás deve ter tentado a Jesus e os anjos, menosprezando, vocês vão deixar o seu mestre sofrer desse jeito? Jesus, você vem morrer por essas pessoas que estão zombando de você, para com isso. Imagina, irmãos, as tentações que Satanás produziu, é inimaginável para nós. Nós não temos capacidade para entender
a complexidade e a tortura pela qual Satanás operou sobre Jesus. Mas ele venceu como homem, porque ele estava ligado ao Espírito Santo e a Deus Pai. A encarnação, ela tem o primeiro propósito: vindicar o caráter de Deus. Vencer Satanás na natureza humana e nos dar a vitória, para novamente podermos viver eternamente com Deus. Amém. Amém. Samuel, obrigado pela resposta. Você já matou as 3 perguntas principais. Os 3 temas principais, aliás. Aqui eu fiz uma outra pergunta aqui. Eu não sei se eu faço para você ou se eu deixo para o geral. Mas eu tenho uma ainda para falar, viu? Você tem? Então, se quiser Tenho. falar, eu pensei que você tinha parado. Então pode Não, mandar ver, vai, manda eu aí. só estava respirando. Então desculpa. Pode Não. mandar ver, fala aí. Não, a outra é sobre o ministério da reconciliação. Jesus veio reconciliar nós, a raça humana, com Deus. E nós, hoje, o nosso ministério, será que também é de reconciliação? Lógico. Tanto é que eu vou pedir para o Denilson colocar aí para nós o versículo de Mateus 5, verso 9. Mateus 5, verso 9. Já estou colocando. Mateus 5, verso 9. Olha só. Prontinho. A expressão de Jesus ser filho é para que nós, seres humanos, possamos entender a ligação que deve ter entre o filho e o pai. Filho só é possível se ele for criado, certo? Jesus não é criado. Então, eles exercem funções no plano da salvação para que nós possamos entender como deve ser a nossa maneira de agir para com Deus, certo? Mas olha só, Mateus 5, 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus. Filhos de Deus. Se Jesus é filho de Deus, então eu sou o que de Jesus? Eu sou irmão. Perceba, mas isso é só uma maneira da gente aprender a situação. Lembra que em outros textos da Bíblia fala: quem é meu pai, quem é minha mãe? Ou aquele que faz a vontade de meu pai. Então veja só, a Bíblia ela nos ensina pedagogicamente. Se Jesus veio fazer a reconciliação e nós imitamos a Jesus, refletimos o seu caráter, nós também vamos reconciliar. E bem-aventurado aquele que é pacificador, que ele será chamado filho de Deus. O que é um pacificador? Tem gente brigando, tem gente discutindo, e ele vai lá e dá um jeito de resolver a situação, convencendo os dois que é melhor isso. Satanás faz o quê? Simples, tem dois discutindo, ele vai num, fala: você vai deixar? Vai no outro, você vai deixar? Você viu o que ele falou para de você? Não, não deixa não. Ele vai pôr fogo, contenda para a coisa. Não é o caráter de Deus. E não é o nosso caráter. O nosso caráter é reconciliar e produzir a paz. Bom, essa pergunta aqui, ó, mais uma vez agradeço. Agora sim, né? Resposta completa. Não deixa escapar uma, hein, Samuel? Desculpa, eu falo demais. Não, desculpa nada. Eu tava passando reto. É que nem eu falei, irmãos. Eu tô tão cansado que essa semana foi tão tensa que às vezes eu deixo passar uma pergunta. Eu fiz a pergunta e ele não respondeu. Eu ia finalizar sem a resposta dele. Então, muito obrigado por ter insistido e ter respondido. Essa outra aqui, vamos ver se tem mais carga nessa bateria sua aí. Essa outra não é muito bom entrar em detalhe, porque eu, sinceramente, vou começar a estudar minha lição 6 hoje de tarde. Então eu ainda não vi a lição 6.
Então eu vou fazer essa pergunta meio receoso. Se quiser falar, fala. Se você quiser jogar nas costas do Geraldo, você joga. Quais outras lições, pelo menos nessa lição, que a gente não comentou aqui, quais outras lições você conseguiu extrair da vida de Jesus, o nosso mestre dos mestres, principalmente se essa lição que você aprendeu, que você conseguiu extrair, ela for aplicada num tempo de angústia, num tempo de provação, ela servir no momento que a gente estiver passando qualquer tipo de dificuldade. Você conseguiu, além desses pontos que a gente comentou hoje, extrair alguma outra lição que nós não comentamos? Sim, a gente é possível. Eu diria o seguinte, diante da angústia e do sofrimento, o que Jesus fazia? Ele buscava o Pai. Ele buscava o Pai, acreditava no Pai plenamente. Para ele tinha consciência de que o caminho determinado pelo Pai era o melhor caminho. Queridos, até os anjos tiveram dificuldade quando Jesus estava sendo julgado de se conterem. Até os anjos, que são seres celestiais, que não estavam sofrendo, que não estavam passando por dificuldades. Mas ao ver o sofrimento de Jesus, eles não conseguiam permanecer quietos. E eu mostro para vocês aqui no livro da história da redenção. Eu vou puxar o óculos aqui, porque senão eu não enxergo, tá? Tá, ó. Então me responde uma coisa, para que serve o óculos? É o seguinte, o óculos é para longe. Ah, tá. Mas para perto, se eu vou ler a Bíblia, você percebe que eu tiro? Porque senão eu não enxergo a Bíblia. Sim. A idade é dura. Ó. Se eu ponho o óculos aqui, eu não enxergo o livro. Olha só. Quer ver? Deixa eu achar rapidinho aqui. Quer ver? Me perdoem, mas eu vou aqui, ó. Olha só. Cristo não lançou contra os que ofendiam um olhar de ira. Houve comoção entre os anjos. Eles o teriam livrado instantaneamente, mas seus anjos comandantes os contiveram. Irmãos, se os anjos, seres perfeitos, que vivem com Jesus e já demonstram o caráter dele, diante do sofrimento de Jesus, eles queriam livrar Jesus, mesmo sabendo que não deveriam fazê-lo. O anjo comandante deles teve que segurá-lo. Imagina você e eu diante do sofrimento e da angústia. Como é que nós vamos agir? Só pelo poder do Espírito Santo nós podemos agir como Jesus agiu. Olhar para as pessoas sem olhar com ira. Samuel, agora entramos no nosso apelo. Não podemos finalizar o estudo dessa lição sem antes falar ao coração das pessoas que estão nos assistindo. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, pare um pouquinho nesse momento, porque aí eu vou jogar nas suas costas de novo, tá, Samuel? Pare o que você está fazendo, porque nesse momento o Espírito Santo vai usar esse homem que está aqui do meu lado, que é o professor Samuel do Colégio Adventista, tenho certeza, para dirigir uma palavra ao seu coração sobre aquilo que a gente aprendeu nessa manhã. Samuel, faça um apelo para os irmãos. O que nós pudemos aprender aqui ao longo dessa manhã? Que lição que a gente tem que levar para a nossa vida? Fala para a gente, por favor. Dentro da minha visão, a maior lição que nós precisamos tirar dessa quinta lição é que nós precisamos refletir o nosso mestre. Só que se você examinar a si mesmo, se eu examinar a mim mesmo, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos bem distantes de refletir a glória de Deus, de refletir aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é para eu me preocupar? Não. Não se preocupe com os erros passados. Peça perdão para Deus, peça poder do Espírito Santo
Contemple a Jesus. Reflita em Jesus. Gaste tempo com Jesus. Reflita em Jesus. E nós seremos transformados. Hoje, nós precisamos tomar essa decisão, querido irmão. O meu apelo para o seu coração é: examine a si mesmo. Mas não fique desanimado. Se você está sentindo que você não está refletindo a Deus da maneira correta, não se desespere. Contemple a Jesus, reflita em Jesus, busque tempo com Jesus, e Ele vai te transformar pela contemplação. Acredite, com Jesus a vitória é certa. Amém. Sem Jesus a vitória é certa também. Não, a derrota. Que Deus os abençoe. E não se esqueça, a melhor educação é a educação. Vem aqui. Isso. Não pode finalizar sem antes falar, né? Muito além do ensino. Como é que foi? Estamos no final do mês. Mês de dezembro vai ter possibilidade dos pais procurarem o colégio para matricularem seus filhos, ou é somente... Aliás, mês de novembro os pais poderão ter a oportunidade de procurar o colégio, ou é somente nesse mês de outubro? Sim. Por exemplo, existem períodos, né? O que nós chamamos de Special Day, depois o dia D, e assim vai sucessivamente. Cada período desse, ele tem suas vantagens, certo? Financeiras, mas a maior vantagem do colégio não é a questão financeira, é a sua educação. É lógico que, enquanto houver vaga, até fevereiro tem matrícula, certo? Então não perca a oportunidade. Pais, responsáveis, mães, procure um colégio adventista. Deixe no comentário aí, eu quero o contato do Samuel. Eu posso passar seu contato para alguém interessado? Pode. 997 70 43 39. Pronto, já falou. Não tem problema não. Quem quiser entrar em contato, sinta-se à vontade. Bom, Samuel, obrigado pela sua participação. Que nem eu falei, você volta aqui com a gente dia 28 de novembro. E fico muito feliz com a presença de todos os irmãos. Mando um abraço generalizado aí para todos. A partir da semana que vem, nós estaremos mandando novamente, igual eu disse enquanto Samuel estava procurando o fone dele, a partir da semana que vem mandaremos abraços individuais novamente. Então, se você ficou triste ao longo dessas 3 últimas semanas, fique triste não, irmãos. A gente precisou fazer isso por causa de um ajuste que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai estar de volta mandando os abraços individuais a partir do sábado que vem, com o professor Geraldo. A partir de sábado que vem com o pastor Valdir. A partir de sábado que vem, a partir de quarta, na verdade. A partir de quarta agora voltam os abraços individuais, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai citar o nome de vocês a partir de Só lembrando que o abraço é virtual. Isso, virtual, para não ter risco de contágio aí, né? Para garantir a saúde de todo mundo. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus nesse exato momento. Querido Deus, Pai, obrigado, Pai, pela reconciliação que veio por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela encarnação que nós nunca conseguiremos entender do Senhor através de Maria, que nasceu esse filho do Espírito Santo, do Senhor, o Senhor encarnado, de um mistério que a gente não vai conseguir entender. Jesus Cristo se fez homem. O Senhor se fez homem através da pessoa de Jesus Cristo e através do nosso querido e Salvador, do nosso querido bondoso Salvador, nós temos acesso a Ti hoje. Nós temos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nesse momento nós queremos agradecer pela lição de Escola Sabatina, que acabou, infelizmente acabou, mas semana que vem tem mais, se assim o Senhor permitir. Que o Senhor continue conduzindo a nossa vida, e se temos pecado contra Ti, se temos alguma falha, se estamos longe de alcançar aquilo que o Senhor deseja que nós alcancemos, por favor, Pai, que o Seu Santo Espírito possa continuar trabalhando em nosso coração, para que sejamos cada vez mais, para que reflitamos cada vez mais a Sua imagem, para que revelemos cada vez mais a imagem de Cristo, igual a gente estudou nessa manhã de sábado.
Nos dê um bom restante de sábado na tua presença. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquem agora às 10h30. Novamente peço desculpa aos irmãos. Eu estou um pouco cansado, acho que está explícito isso. É que a semana foi corrida. Mas agradeço pela paciência, pela compreensão e por estar conosco até esse exato momento. Daqui a pouco começa o culto com o pastor Valdir Carlos e vou deixar esses segundos finais para o para o professor Samuel se despedir de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe e logo, logo nós poderemos voltar aqui para falarmos da educação, mas principalmente de Deus. Grande abraço, irmãos. Tchau, tchau. Até semana que vem.